Paz seja convosco. Hoje é o dia 118 da nossa leitura diária da Palavra de Deus. E nós vamos ler hoje o livro de 2 Crônicas, capítulos 7 e 8. Isacar foi pai de 4 filhos, Tolá, Puá, Jazube e Sinom. Tolá foi pai de 6 filhos, Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibizão e Samuel. Eles foram chefes de famílias do grupo de famílias de Tolá e foram soldados famosos. No tempo do rei Davi, os descendentes deles chegavam a 22.600. Uzi foi pai do filho chamado Israías. Israías foi pai de 4 filhos, Micael, Obadias, Joel e Cias. Foram todos chefes de famílias. Eles tiveram tantas mulheres e filhos que os seus descendentes puderam fornecer 36.000 homens para o serviço militar. Os nomes dos membros de todas as famílias da tribo de Isacar foram escritos numa lista e havia 87.000 homens capazes para o serviço militar. Benjamim foi pai de 3 filhos, Belá, Bequer e Gediael. Belá foi pai de 5 filhos, Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri. Eles foram chefes de famílias do seu grupo de famílias e foram soldados famosos. Entre os seus descendentes haviam 22.030 e 4 homens capazes para o serviço militar. Bequer foi pai de 9 filhos, Zemira, Joás, Eliezer, Elioneai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote e Alemete. Na lista dos seus descendentes, famílias por famílias, havia 20.200 homens capazes para o serviço militar. Gediael foi pai de um filho chamado Bilã, que foi pai desses 7 filhos, Jeus, Benjamim, Eude, Kenaanã, Zeta, Tarsis e Aizaar. Eles foram chefes de famílias do seu grupo de famílias e foram soldados famosos. Entre os seus descendentes havia 17.200 homens capazes para o serviço militar. Supim e Rupim também eram dessa tribo. Dan foi pai de um filho chamado Ruzim. Naftali foi pai de 4 filhos, Jaziel, Guni, Jezer e Salum. Eles foram os descendentes de Bila. Com a sua concubina Síria, Manassés teve 2 filhos, Asriel e Maqui. Maqui foi pai de Gileade. Maquir arranjou uma mulher para Rupim e outra para Supim. O nome da irmã de Supim era Maacá. O segundo filho de Maquir se chamava Zelofeade. Ele só teve filhas. Maacá, a mulher de Maquir, teve 2 filhos, em quem eles puseram os nomes de Perez e Serez. Perez foi o pai de 2 filhos, Ulão e Raquém. Ulão foi pai de um filho chamado Bedã. Estes foram os descendentes de Gileade, filho de Maquir e neto de Manassés. Ramolequete, irmã de Gileade, teve 3 filhos, Isode, Abiezer e Macla. Semida foi pai de 4 filhos, Aian, Siquém, Lique e Anião. Efraim foi pai de Sutela, Sutela foi pai de Bered, Bered foi pai de Taate, Taate foi pai de Eliada, e Eliada foi pai de Taate, Taate foi pai de Zabade, Zabade foi pai de Sutela. Efraim foi pai de mais 2 filhos além de Sutela. Eles se chamavam Ezer e Eleade, e foram mortos quando tentavam roubar o gado dos moradores de Gade. Efraim, o seu pai, chorou por eles muitos dias, e os irmãos dele foram consolá-lo. Depois ele teve relações com a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a um filho. Eles puseram nele o nome de Berias, porque a desgraça tinha caído sobre o seu lar. Efraim foi pai de uma filha chamada Seerá. Ela construiu a cidade de Bet-Horon de baixo, Bet-Horon de cima e Uzem Seerá. Efraim também foi pai de um filho chamado Refa. Refa foi pai de Rezefe. Rezefe foi pai de Telá. E Telá foi pai de Taã. Taã foi pai de Ladã. Ladã foi pai de Amiúde. Amiúde foi pai de Elisama. Elisama foi pai de Num. E Num foi pai de Josué. O território que eles receberam e onde ficaram morando incluía Betel e as cidades que ficavam ao seu redor, indo na direção leste até Naarã e na direção oeste até Gézer, e as cidades que ficavam no seu redor. Desses territórios também faziam parte Siquém e Aiá, das cidades que ficavam ao seu redor. Os descendentes de Manassés controlavam as cidades de Bet-San, Taanaque, Megido e Dor, e as cidades que ficavam ao seu redor. São esses os lugares onde moravam os descendentes de José, filho de Jacó. São estes os descendentes de Aser. Ele foi pai de 4 filhos, Ina, Isva, Isvi e Berias, e de uma filha chamada Será. Berias foi pai de 2 filhos, Heber e Malquiel.
Malquiel fundou a cidade de Bizavite. Heber foi pai de 3 filhos, Jaflete, Somer e Rotão, e de uma filha chamada Suá. Jaflete também foi pai de 3 filhos, Pazaque, Bimal e Asbate. Somer, seu irmão, foi pai de 3 filhos, Ogá, Jeubá e Arã. Rotão, seu irmão, foi pai de 4 filhos, Zofá, Iminá, Celes e Amal. Os descendentes de Zofa foram Suá, Harnefer, Sual, Beri e Ira, Bezer, Rod, Samá, Silsa, Itran e Beera. Os descendentes de Jéter foram Jefoné, Pispa e Arã. Os descendentes de Ulá foram Ará, Haniel e Rízia. Todos estes foram descendentes de Aser. Eles foram chefes de famílias, soldados famosos e líderes destacados. Entre os descendentes de Aser, havia 26.000 homens capazes para o serviço militar. Benjamim foi pai de 5 filhos. São estes os seus nomes, por ordem de idade: Belá, Asbel, Ará, Noá e Rafa. Os descendentes de Belá foram Adar, Gera, Abiúde, Abizuá, Naamã, Auá, Gera, Sefufã e Hurã. Os descendentes de Eude foram Naamã, Aías e Gera. Eles foram chefes de famílias e moravam em Geba, mas foram obrigados a sair dali e ir morar em Maanate. Gera, o pai de Uzá, e Aiúde foi chefe deles nessa mudança. Saaraim se divorciou das suas 2 mulheres, que se chamavam Ruzim e Baará. Algum tempo depois, quando estavam morando na terra de Moabe, ele se casou com Rodes e teve com ela 7 filhos: Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeus, Saquias e Mirna. Todos os seus filhos se tornaram chefes de famílias. Saaraim também teve 2 filhos com a sua mulher Ruzim. Os nomes deles eram Abitube e Epaal. Elpaal foi pai de 3 filhos, Heber, Mizã e Semed. Semed construiu as cidades de Ono e Lode e os povoados que ficavam ao seu redor. Berias e Sema foram os chefes das famílias que ficavam morando na cidade de Aijalon. Eles expulsaram os moradores da cidade de Gade. Entre os descendentes de Beriam estava Aiô, Sazaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispá e Joá. Entre os descendentes de Epaal estavam Zebadias, Mesulã, Rizeque, Heber, Ismerai, Islias e Jobabe. Entre os descendentes de Simei estavam Jaquim, Zicre e Zabdi, Elianai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías, Sinrate. Entre os descendentes de Sazaque estavam Ispã, Eber, Eliel, Abdon, Zicre e Hanã, Ananias, Elão, Antotias, Ifideias, Penuel. Entre os descendentes de Jeroão estavam Sanserai, Searias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zicre. Estes foram os primeiros chefes de famílias que moravam em Jerusalém e os seus principais descendentes. Jeiel fundou a cidade de Gibeão e ficou morando ali. A sua mulher se chamava Maacá e o seu filho mais velho Abdon. Os seus outros filhos foram Zur, Quis, Baal, Ner e Nabade, Gedor, Aiô, Zequer e Miclote, o pai de Semeia. Os seus descendentes moravam em Jerusalém, perto das outras famílias do seu grupo de famílias. Ner foi pai de Quis, Quis foi pai de Saul. Saul foi pai de 4 filhos, Jonatas, Malquizua, Aminadab e Esbaal. Jonatas foi pai de Merib-Baal, que foi pai de Mica. Mica foi pai de 4 filhos, Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás foi pai de Jeuada. Jeuada foi pai de 3 filhos, Alemete, Asmevete e Zini. Zini foi pai de Moza. Moza foi pai de Bineá. Bineá foi pai de Rafa. Rafa foi pai de Eliezer. Eliezer foi pai de Azel. Azel foi pai de 6 filhos, Azicã, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Hanã. Ezeque, irmão de Azael, foi pai de 3 filhos, Ulão, Jeus e Elifelete. Os filhos de Ulão foram famosos soldados e atiradores de flechas. Ulão teve 150 filhos e netos. Todos estes foram membros da tribo de Benjamim. Terminamos a leitura e eu vou te esperar amanhã para a gente continuar, tá bom? Fica com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.